Hoje, depois de várias derivas em torno da literatura, do cinema, da política, da antropologia, da filosofia, hoje tenho o grande prazer de apresentar a minha novamente colega, novamente amiga, Ana Paula Coutinho, que vou apresentar muito rapidamente. Quero lembrar que é, em primeiro lugar, uma professora da Faculdade de Letras da Universidade do Porto, e uma grande especialista de poesia portuguesa e também francesa, uma enorme leitora desde sempre de António Ramos Rosa, sobre quem escreveu uma tese, que mais tarde se converteu num livro, que eu tenho comigo, livro já um tanto desaparecido das livrarias, era a altura de voltar a aparecer um dia destes. É também uma muito importante estudiosa no campo dos estudos comparatistas, atividade dentro da qual publicou, entre outros, este texto, este livro, Lentes Bifocais, e o subtítulo é muito sintomático, Representações da Diáspora Portuguesa do século XX. Como tal, temos, evidentemente, literatura, mas também um pensamento geopolítico e em torno ainda de questões como fronteira e direito e identidade e alteridade. Dentro deste campo de estudos comparatistas, importa dizer também que dirige o Instituto de Literatura Comparada, que organiza estes mesmos seminários e, como tal, estamos absolutamente em casa. E para terminar esta muito económica apresentação, lembraria também que é uma grande entusiasta das artes em geral, não apenas a poesia portuguesa, francesa e a poesia universal, mas a literatura no seu todo, e ainda quantas vezes damos por nós em longos diálogos sobre a Paixão segundo Mateus de Bach, ou bailado contemporâneo, ou, evidentemente, também a fotografia, que é bastante mais do que um apenas violino de Ingres em Ana Paula Coutinho. É uma paixão absolutamente visceral. Caríssima Ana Paula, bem-vinda. Passo-te a palavra. Muito obrigada, Pedro, pelas tuas palavras e, antes de mais, para todos, boa tarde, boa noite ou bom dia, conforme a hora e o local em que estiverem a ouvir e a ver. E obrigada por estarem aí agora ou enquanto o YouTube permitir. Apesar da conjuntura adversa que vivemos, ou talvez até por isso mesmo, o Pedro Eiras achou por bem iniciar uma nova série de seminários sobre a salvação do mundo e é com muito gosto que asseguro o quarto e último seminário desta primeira leva. Depois de tanto se insistir na ideia de fim de século, fim de ciclo, fim do livro, fim da história, fim das ideologias ou fim do mundo, de tanto recorrer a uma razão apocalíptica, normalmente entregue a uma paralisia conservadora, não posso senão saudar este despegar daquilo que parece às vezes configurar um certo comprazimento declinista, arriscando um pensamento de início ou de reinício, que aliás vai ao encontro daquele que é o sentido etimológico de revelação e não exatamente de catástrofe da palavra apocalipse, e de uma leitura existencial do livro bíblico homónimo, cuja arquitetura em movimento não deve ser reduzida a uma mera sequência temporal. Pedro Eiras chamou a esta retoma salvação do mundo, optando assim por fazer de novo uma espécie de voo rasante sobre uma expressão de marcado cunho religioso, mas para dele se desviar logo de seguida. Com efeito, quando atentamos nas imagens escolhidas para esta série de seminários, de excelente grafismo, há que reconhecê-lo, vemos como o mentor destes seminários desdobrou a palavra salvação em instrumentos de reparação. Um canivete suíço, um martelo, uma chave de boca e aperto ou um alicate servem para reparar, não para salvar, no sentido de curar, de dar saúde ou mesmo de libertar o espírito. Poderemos ler nesta conjunção de título das imagens instrumentais alguma ironia desconstrucionista, mas eu encarei a conjunção como um repto.
Um repto que aceitei com redobrado gosto e empenho, mesmo antes de conhecer os cartazes, claro, uma vez que fui forçada a declinar os convites que o Pedro teve a gentileza de me ir fazendo para intervir nos seminários do Fim do Mundo. Acho excelente esta ideia de desafiar várias pessoas de diferentes áreas e com experiências distintas a refletir livremente sobre temas tão transtemporais e polissémicos. Quando em setembro o Pedro me contactou para este efeito, sugeriu en passant que eu até podia intervir a partir da fotografia. Mordi o isco, claro. E desde então, nos interregnos das outras ocupações e preocupações, tenho andado a pensar até que ponto a fotografia pode ser salvífica, ou numa palavra mais concreta e porventura menos ambiciosa, reparadora. É então o resultado atual dessa reflexão que trago hoje aqui e à qual dei o título, em jeito de programa para mim própria, para a orientação de mim mesma, O Olhar de Medusa e a Reparação do Mundo. 6 flashes e um álbum aberto. Primeiro flash, proclamação do fim e recomeçar. Em 2017, um dos diretores de investigação da CNRS em França, Alexandre Geffen, propôs-se a explorar linhas de força do panorama literário francês do início deste século e fê-lo a partir daquilo que, segundo ele, configura um paradigma clínico de reparação do mundo. Essa tendência assenta numa transformação da própria ideia de literatura, segundo a qual tanto o ato de escrita como de leitura literárias procurarão reparar as comunidades contemporâneas, religando e colmatando as suas falhas e fissuras. Isto depois de parecer estarem esgotadas outras instâncias e formas de mediação, sejam elas de foro social, político ou religioso. A ideia de reparação do mundo surge, pois, associada a uma alegada finalidade terapêutica da literatura, que, contrapondo-se à autonomia kantiana da finalidade sem fim da arte, vai ao encontro de problemáticas candentes na sociedade atual, como sejam a busca da visibilidade, a procura da singularidade e da afirmação do indivíduo, a reação aos traumas e à doença, as formas de cuidar do ou dos outros, de proteger o mundo ou de pensar o global, o apelo a uma justiça retrospectiva ou o resgate do esquecimento, para referir aqui algumas das vertentes desse paradigma restaurador recenseado por Alexandre Geffen. Ainda que remeta para um corpus literário nacional, essa perspectiva de análise parece-me operativa para outros contextos, seja literários, seja de outras artes, e claro está, vai também ao encontro dos instrumentos de reparação que surgem como a assinatura provocadora destes seminários. A aceleração exponencial de mudanças a que se tem assistido nos últimos 20, 30 anos coincidiram também com uma viragem de século e de milénio, provocaram uma sensibilidade crescente para os riscos iminentes de catástrofe, seja por um desastre ecológico à escala planetária, seja por uma crise humanitária global provocada pela falência de um modelo de sociedade assente nos poderes de um capitalismo selvagem, bem como na simulação e nos simulacros da rede comunicacional que a gerem. Depois da Sociedade do Espetáculo de Guy Debord e da Sociedade do Consumo de Jean Baudrillard, exponenciadas no século passado, confrontamos-nos cada vez mais com os efeitos da chamada Sociedade do Cansaço, como lhe chamou Byung-Chul Han, que, de acordo com a tradição da dialética negativa da Escola de Frankfurt, atribui esse quadro de exaustão a um excesso de positividade, em virtude do qual, por coerção direta ou indireta, tendemos a viver obcecados por índices de desempenho e de produção, incapazes de reagir contra aquilo que nos debilita e nos torna de algum modo cúmplices de um mundo à deriva ou em constante fuga para uma frente que desconhecemos. Ora, a designada inflexão ética na literatura a que se vem assistindo desde a última década de 90 promove uma atenção ao ethos da obra de arte, ou seja, ao sentido da existência, da visão e relação do sujeito com tudo aquilo que o rodeia, chamemos-lhe mundo, articula-se também com o reinvestimento nas relações entre arte e política,
naquele que é o propósito comum da organização do sensível nos termos de Jacques Rancière. Pensar a salvação como um horizonte de desejo, como a apetência ou disponibilidade para reparar o mundo, inscrever-se-á, por conseguinte, no movimento de resistência ao sentido terminal de fim. O mundo não conhece o repouso do movimento do mundo. Ouve-se e vê-se no filme de Johann Bourgeois e Louis Narbori, a partir de uma extraordinária coreografia no Panthéon de Paris, intitulada Les Grands Fantômes, de 2019. Penso que devemos encarar esta interpelação a um tempo mundana e mundificante, na literatura e nas artes em geral, como um modo de calibração das relações entre arte e experiência do mundo, problematizando a autonomia estética como absoluto, sem que, contudo, isso nos dispense de estarmos alerta quanto aos riscos sempre latentes de se confundir uma arte implicada com receitas para a angústia existencial e social do sujeito contemporâneo, ou com doutrinas externas e outras panaceias, cujos resultados estéticos e éticos a história não nos permite ignorar. Segundo flash, de que fotografia falo e não falo? Para mais concreto, tentar responder à pergunta se a fotografia concorre ou pode concorrer para a reparação do mundo, sou obrigada a delimitar esse vastíssimo e heterogéneo domínio num mundo como o nosso, completamente dependente de imagens e de informação visual. Embora a fotografia seja, por definição, toda a imagem feita a partir de uma câmara, que através de luz filtrada por uma lente, ou faz reagir a emulsão fotossensível numa película posteriormente revelada, como acontece na fotografia analógica, ou aciona um captador constituído por milhões de sensores que transformam o sinal luminoso em sinal elétrico numa memória digital, posteriormente transformada em imagem num computador, como acontece na fotografia digital, julgo impraticável e irrelevante considerar para este efeito aquele tipo de fotografia que corresponde a uma mera atividade lúdica, a uma prática de registro pessoal ou familiar, uma e outra exponenciadas por gestos compulsivos da cultura de massas. Poderia talvez ter resolvido esta questão dizendo que me reporto aqui à fotografia que é arte, o que nem sempre coincide forçosamente com arte ou técnica fotográficas. Mas isso arrastaria consigo outras questões, uma vez que estaria a cingir-me a uma triagem ditada pelas regras da arte ou do campo artístico, tal como Pierre Bourdieu desenvolveu na sua conhecida obra de 1992, alguns anos depois dele próprio se ter dedicado a analisar as regras e funções sociais da fotografia, atribuindo-lhe a designação, a categoria de uma arte média, leia-se, uma arte sem aura, destinada a acabar numa caixa de sapatos. Agora talvez estaria escrito num telemóvel ou uma nuvem informática. Por conseguinte, independentemente do selo final de reconhecimento artístico, direi que ao falar aqui de fotografia, refiro-me a imagens realizadas com uma câmara fotográfica, por profissionais ou por amadores, imagens que não resultam apenas da fotomontagem ou do ilusionismo digital e que pela conjugação da técnica, do saber e da sensibilidade conservam uma significação que se revela irredutível ao momento e à finalidade que lhes deram origem. Por outras palavras, refiro-me àquelas fotografias de que Susan Sontag diria, e cito, transformam e ampliam as nossas noções do que vale a pena olhar e do que pode ser observado, ou onde se pode vislumbrar o desejo de clarificação do mundo pela sua imagem, seguindo aquela que considero ser uma feliz expressão do psiquiatra e psicanalista Serge Tisserand, autor que se tem dedicado a estudar as relações entre a imagem, designadamente a fotografia, e o inconsciente. Terceiro flash, o projeto fotográfico. Dentre os géneros de fotografia nos quais reconheço um potencial de reparação do mundo, encontra-se a fotografia documental, uma categoria de contornos bastante fluidos,
Tanto pode remeter para o fotojornalismo ou para a tradição das chamadas fotografia social e fotografia humanista, que estiveram ligadas ao desenvolvimento das ciências sociais e à expansão da imprensa ilustrada no século XX, como pode designar a fotografia de apoio à investigação científica ou ainda para outros domínios híbridos de pesquisa e arte, de informação e ensaio, na fronteira entre documento, ficção ou mesmo poesia. Um dos elementos comuns a essa panóplia de contextos envolvendo o ato fotográfico é justamente o facto de as imagens que daí resultam não poderem ser reduzidas ao momento da sua captura. A fotografia documental está ligada a decisões e regras prévias e sujeita ainda a formas de edição e de difusão que, por sua vez, acabam muitas vezes por exceder do domínio de atuação do próprio fotógrafo. Tendo presente o potencial narrativo da fotografia, foi ainda na primeira metade do século XX que se começou a promover um certo fotojornalismo que iria projetar enormemente alguns periódicos, como seria o caso da revista americana Life, onde Eugene Smith, considerado um dos pioneiros do ensaio fotográfico, começou a desenvolver os seus trabalhos de fotografia humanista, diretamente ligado a problemáticas sociais. As fotografias obtidas em missões de trabalho de jornalistas e repórteres, de fotógrafos profissionais ou amadores, de viajantes ou de cientistas, cedo começaram a fazer parte do património visual coletivo, contribuindo de forma indelével para o conhecimento do mundo, da sua diversidade e mudanças, dos acontecimentos e indivíduos que marcaram a história. Algumas dessas fotografias vieram a ganhar um valor mais do que informativo, icónico, na medida em que funcionam como síntese visual de um acontecimento, quando não mesmo como limiar de uma nova era. Entre muitas outras, estou a pensar em fotografias como a da pequena vietnamita a fugir das chamas da bomba de Napalm durante a Guerra do Vietnã, do astronauta Neil Armstrong a pisar pela primeira vez a Lua, de Salgueiro Maia, pensativo no Largo do Carmo em 25 de abril de 74, do homem só diante dos tanques de guerra depois do massacre dos jovens na Praça de Tiananmen em 89, ou mais recentemente do corpo morto do pequeno refugiado sírio Alian Kurdi, depois de dar à costa numa praia da Turquia. A partir do momento em que uma das funcionalidades da fotografia foi, e continua a ser, dar a ver a realidade do seu tempo, testemunhar momentos de celebração, de crise, de acidentes, guerras ou catástrofes, não há como não reconhecer que essa capacidade representacional repara uma falha ontológica entre aquilo que foi, aconteceu no passado, e o momento presente. Mesmo quando essa sutura representacional assenta em imagens que, em si mesmas, são mais sinal de destruição do que de construção ou de reconstrução. Com o aproximar do final do século XX, publicaram-se um pouco por todo o lado crónicas e histórias do século por fotografias que, de certo modo, prolongaram uma tradição já oitocentista das histórias ilustradas, bem como a tradição dos números temáticos comemorativos da imprensa periódica. Por norma, são obras muito apelativas, destinadas ao público em geral, algumas delas concebidas como edições de luxo para colecionadores. E isto, contudo, na maior parte dos casos, esses álbuns pouco esclarecem aquilo para que remetem. E isto para não dizer que ignoram aquele que é o potencial crítico da legibilidade das imagens, tal como Aby Warburg, no início desse mesmo século XX, procurou incutir no seu inacabado atlas imagético, com painéis de fotografias que testemunhavam a permanência de determinados valores expressivos ao longo da história. Na pequena história da fotografia do Walter Benjamin, publicada em 1932, podia já ler-se que, e cito, o analfabeto do futuro será não o incapaz de escrever, mas o incapaz de fotografar. Para de seguida considerar, e continuo a citar, pouco mais de analfabeto o fotógrafo que não sabe ler as suas fotografias.
Benjamin queria com isto dizer que a legendagem deve fazer parte da fotografia, resgatando-a assim da ilusão mimética ou de qualquer tautologia e integrando-a num projeto mais abrangente de emancipação crítica do sujeito, quer do fotógrafo, quer do espectador de fotografia. No domínio dos ensaios e projetos fotográficos que vieram a fazer história, caberia aqui lembrar, entre tantos outros, os trabalhos de fotógrafos como Robert Capa, Joseph Kudelka, Walker Evans, Robert Frank, Cartier-Bresson ou Dorothea Lange. Opto, contudo, por voltar a Sebastião Salgado, que nos finais da década de 80 começou a dedicar-se a um trabalho mais sistemático de reflexão visual sobre o estado do mundo, mais livre, por conseguinte, do ritmo e dos objetivos do fotojornalismo, reflexão essa que viria a ser publicada em sucessivos álbuns, desde Outras Américas, de 1986, sobre o êxodo rural, e passando, entre outros, por Trabalhadores, em 92, dedicado ao mundo do trabalho na era industrial, por Terra, de 97, consagrado ao Brasil e ao movimento dos sem terra, e por o Êxodos, de 2000, publicado no limiar deste século, inteiramente dedicado à era das migrações e dos refugiados. Neste último trabalho, além de uma contextualização geral da problemática e de um anexo com uma muito breve apresentação e identificação das imagens, o projeto fotográfico foi dado a conhecer por meio de várias plataformas que extravasam da edição do álbum. Exposições, publicações pontuais na imprensa, palestras e demais programas educativos específicos. Não têm, entretanto, faltado reservas ao trabalho fotográfico de Sebastião Salgado, geralmente assentes ou na sua deriva mercantilista ou naquilo que alguns entendem ser uma esteticização do sofrimento, uma fotografia colada ao discurso das boas intenções, em suma, uma, cito, retórica beata do género A Família do Homem, numa alusão a The Family of Man, uma enorme exposição de fotografia que teve lugar em 1955 no MoMA de Nova Iorque. É verdade que a essa exposição, como a outras, a partir designadamente de trabalhos como o de Sebastião Salgado, Jorge Didier Huberman poderia dizer que lhe falta uma consciência dialética de um gaio saber inquieto. Aliás, para o autor de Quando as Imagens Tomam Posição, Bertolt Brecht terá respondido implicitamente à irrelevância otimista da exposição de Family Man com a sua Kriegsfibel, uma colagem de fotografias retiradas dos jornais e comentadas com alguns poemas daquele autor alemão, mas onde, ao contrário da visão conservadora de The Family of Man, não faltam o agenciamento lúdico, o humor, e os desvios dialéticos. Em vez de me alongar aqui sobre o modo como quer o próprio Sebastião Salgado, quer alguns críticos têm rebatido estas reservas, opto por me referir a um outro aspecto, pelo qual me pareceu oportuno convocar aqui o fotógrafo brasileiro. Refiro-me à aposta numa perspectiva do mundo nitidamente mais esperançosa, que viria a culminar na exposição e álbum intitulados Gênesis. Depois da negatividade, do pessimismo em relação à espécie humana, acumulado ao longo dos anos em que trabalhou sobre várias formas de injustiça e violência, e que lhe terá alegadamente retirado qualquer confiança numa salvação da humanidade, Sebastião Salgado sentiu necessidade de se dedicar a um outro projeto, que duraria cerca de 8 anos a realizar e que o levou aos mais recônditos lugares, a fim de capturar imagens da natureza intocada ainda ou pouco pela civilização moderna. Pela mesma altura, fundou com a sua mulher o Instituto Terra, na sua região natal, no estado de Minas Gerais, com o propósito não apenas de levar a cabo um trabalho de restauração ecossistémica pela recuperação da mata atlântica da região, mas também de promover projetos educativos e de investigação científica, aproveitando as fotografias de Gênesis para sensibilizar e promover a reflexão ecológica e a ação solidária. Se no domínio da intencionalidade autoral e da extensão pragmática do projeto fotográfico, Gênesis configura um gesto reparador do mundo,
ainda que sujeito à inexorável lógica capitalista que pretende denunciar. Já no que diz respeito especificamente ao discurso estético das fotografias, erguem-se de novo algumas reservas que apontam para aquele que é designado como um discurso ontoepistemológico de raiz colonial e um pensamento assente em binarismos como natureza versus cultura, primitivo versus contemporâneo ou humanos versus animais. Não me parece completamente legítima a conclusão de que Gênesis apenas reafirma o nosso direito, e cito, o nosso direito imperial de dissecar e estudar o mundo das pessoas sem sermos afetados por sua existência, tal como já foi escrito por alguns investigadores. Pois isso significa ignorar, por exemplo, os programas educativos que lhes estão associados. Também não me parece que a palavra Gênesis tutela o projeto para exaltar um passado, por oposição ao mundo moderno, porque isso é esquecer o quadro de enunciação do próprio autor, em que surgem do autor e em que surgem as imagens. Isto não significa, contudo, que não considero oportuno atentar nas contradições geradas por projetos fotográficos, sejam de quem for, que, parecendo à partida guiar-se por um propósito de reparação do mundo, acabam por exercer violência sobre ele, na medida em que não se integram em nenhum tipo de ação transformadora, a começar pela ativação do espírito crítico do espectador. Quarto flash, para mais tarde recordar. A publicidade da Kodak, empresa americana de material fotográfico fundada em 1888 e que dominaria todo o século XX, ao ponto de funcionar como antonomásia de fotografia no léxico da cultura popular, parece ter acertado em cheio quando criou o slogan para mais tarde recordar, destacando assim a capacidade salvífica de um simples disparo com uma câmara fotográfica, transformado em imagem mnemónica do passado, o que, por seu lado, os sociólogos tenderão sempre a interpretar como uma forma de consolidar e perpetuar convenções e ideologias dominantes. Claro que nunca veremos um slogan a lembrar que uma fotografia opera um corte memorável, porque elimina, rasura, aquilo que, ficando fora do campo de visão, é votado ao esquecimento. Mas é exatamente por isso que a fotografia funciona como uma excelente metáfora da construção da memória, que não existe sem o seu reverso. Tanto para a fotografia como para a memória, o ato principal é escolher e eliminar. Grande parte do pensamento sobre a fotografia no século XX acabaria por ficar indelevelmente marcado pela câmara clara de Roland Barthes, que aprendeu ao referente e ao passado, e cito, pela mesma imobilidade amorosa ou fúnebre. O nome do noema da fotografia será então Isto Foi, ou ainda O Inacessível, escrevia aquele semiólogo, para depois concluir que para a fotografia existem dois caminhos dependentes da escolha do espectador, ou a submissão aos códigos da ilusão, ou o confronto com a consciência da inacessível realidade. Susan Sontag, por seu lado, viria a insistir na dimensão elegíaca da fotografia, vendo nela uma arte crepuscular, no âmbito da qual as fotos são memento mori, ou seja, lembretes da nossa inexorável mortalidade, se não mesmo da finitude de tudo. Tirar uma foto é participar da mortalidade, da vulnerabilidade e da mutabilidade de outra pessoa ou coisa, escreveu também Sontag. No entanto, esta, como qualquer outra perspectiva que se concentre na vertente agónica da fotografia, esquece ou subestima as formas do seu prolongamento para lá do instante da captura e do referente visado, e que desencadeiam ou podem desencadear outros modos de ver e interpretar o instante passado. Como bem mostrou Svetlana Boym no seu ensaio The Future of Nostalgia, não existe apenas uma nostalgia melancólica, regressiva, mas também uma nostalgia que se manifesta como impulso para o futuro. É verdade que qualquer fotografia funciona como uma pequena amostra de fim do mundo, podendo por isso mesmo provocar nos espectadores
sentimentos melancólicos ou regressivos. Mas convém também não esquecer que fotografar é uma forma de agir contra o fluxo temporal, o que nos faz pensar novamente em Walter Benjamin, mais concretamente na sua visão metafísica da história e no valor salvífico por ele reconhecido no corte no fluxo historicista. Ora, é desse corte que podem emergir outras imagens mentais, por assim dizer, fluturantes, pois reparam, colmatam a sua intrínseca falha ontológica com a possibilidade de transportar o sujeito para outra temporalidade. A presença da fotografia na literatura contemporânea parece-me vir exatamente ao encontro desse seu potencial simbólico e criativo, e não tanto como recurso de legitimação ou documentação referencial para, de algum modo, evitar a sua descrição verbal. Na obra do escritor alemão Winfried Georg Siebold, por exemplo, as fotografias instigam e funcionam como um elemento perturbador que desestabiliza quer a sua componente indicial, quer o próprio discurso narrativo. Tanto o narrador como as personagens de Siebold, em romances como Emigrantes ou Austerlitz, debatem-se com o facto de apenas terem acesso a restos, fragmentos desconexos do passado, pelo que a própria função mnemónica das fotografias acaba por ser posta em causa. Mas é justamente esse colocar em questão que ao mesmo tempo as liberta do jugo bloqueador do passado, a elas, fotografias, como àqueles com elas convivem enquanto espectadores intra- e extradiegéticos. Quinto flash, o invisível do olhar. A maior crítica que, em 1859, Baudelaire fez à fotografia estava ligada ao facto de ela poder vir a afastar as pessoas da sua noção de verdade artística, fazendo-as esperar e acreditar na fotografia como espelho do mundo físico e visível, e por aí esvaziando-as do desejo de acesso a uma realidade mais vasta, acessível apenas pela imaginação que aquele poeta não hesitava em designar como a rainha das faculdades humanas. Baudelaire não seria o único a escandalizar-se e a desdenhar da fotografia. Muitos intelectuais e artistas oitocentistas e ainda no século XX avaliaram de forma muito precipitada e preconceituosa a natureza e o alcance da transformação social, cultural e artística que invenções como o daguerreótipo e mais tarde o cinematógrafo iriam provocar. Outra iria ser já a abordagem da fotografia do Walter Benjamin, quando se referiu, cito, à loucura da fotografia, no momento em que, continuo a citar, o espírito, ultrapassando a mecânica, converte os seus resultados exatos em parábolas da vida. Aí passamos a estar no domínio de uma outra ideia de fotografia, segundo a qual existe uma pequena luz do acaso, em virtude da qual a realidade incendeia a imagem e a fotografia se torna, como a poesia, numa arte do incêndio dos aspectos, Ramos Rosa. Esse ato incendiário rompe com a referência objetiva e aproxima-se de uma percepção originária do mundo. A imagem fotográfica deixa de estar reduzida à imagem de qualquer coisa que seria visível antes de ser vista pela fotografia e passa a integrar-se nas modalidades de um conhecimento intuitivo ou poético. Este é passível de se desenvolver quando a fotografia perturba de algum modo as diferentes normas estéticas, as diferentes condições históricas, sociais, políticas, culturais ou religiosas que determinam o campo da visibilidade e, nessa medida, instruem o nosso olhar sobre o mundo, desde logo a partir de uma determinada ordem e fronteira entre aquilo que é visível e o invisível. Assim, a fotografia será tanto mais reparadora do mundo, tal como a olhamos e conhecemos, quanto mais for capaz de dar a ver a ambiguidade de todas as formas da realidade. Ou seja, quanto mais revelar o momento em que a realidade vacila de algum modo e se transforma em alteridade do ver.
Escreve François Soulage em Esthétique de la Photographie, e cito, traduzindo: é porque a fotografia, na sua própria essência, fica esvaziada do sentido que a realidade podia ter, que o receptor, passado o momento da confusão, pode atribuir-lhe novos sentidos ligados à sua subjetividade e ao seu imaginário. A fotografia de alguma coisa permite sempre imaginar outra coisa. A fotografia é a arte do imaginário por excelência, bem mais do que o cinema, talvez porque seja muda, sem movimento, sem futuro, um simples pedaço de não sentido que apela a um investimento imaginário por parte do receptor. Fim de citação. Existem vários modos de desrealizar uma imagem fotográfica, de a resgatar da submissão aos seus contornos iniciais, o que não significa de todo falseá-la, submetendo-a a outras prerrogativas. A estética ou poética de cada fotógrafo acaba por privilegiar alguns desses modos, que passam a revelar a assinatura fotográfica do autor na sua forma de ver e de dar a ver o mundo. O fotógrafo checo Josef Sudek, por exemplo, utilizava bastante o efeito desfocado, que ao invés de representar uma fotografia falhada, como acontece no âmbito do uso social e ou técnico da fotografia, confere a expressão ao devir infinito das coisas. O desfocado impede que as fotografias não congelem a ilusão de um objeto perdido para sempre, para que apontava a visão da fotografia em Roland Barthes, diretamente rebatida por Serge Tisserand, autor de Le Mystère de la Chambre Claire, quando escreve, e cito, traduzindo: a fotografia não evoca a destruição do mundo e a sua sobrevivência precária através da imagem, mas, pelo contrário, a sua incessante transformação. E esta não é melancólica, mas, pelo contrário, exaltante, porque nos permite encontrar sempre como diferentes aqueles que amamos. Para um outro fotógrafo, Minor White, para quem a função da câmara consistia justamente em invocar o invisível do visível, fotografar implicava aceder a um estado de refletida contemplação. O fotógrafo americano contribuiria também para o desenvolvimento da ideia e prática da série fotográfica, a que deu o nome de sequence, e que não quer dizer exatamente sequência cronológica ou narrativa, mas sim um conjunto de fotografias em função de um determinado tema de base, cuja série dá origem a uma imagem mental, uma espécie de terceira imagem invisível que emerge dos espaços entre duas ou mais fotografias. Sexto flash. Será a beleza salvífica? Retomo agora a ideia de salvação, que evitei ao longo dos flashes anteriores, para associar a uma célebre expressão retirada do romance O Idiota de Dostoiévski. A beleza salvará o mundo, atribuída ao idiota, o príncipe mesquinho, sem que, todavia, seja ele a proferi-la diretamente. Ora, esse enquadramento enunciativo está longe de ser irrelevante, uma vez que a alegada declaração surge reportada pela voz irónica, se não mesmo sarcástica, de Hippolyte, um jovem nihilista, em total oposição de mundividência com a profunda confiança no ser humano por parte de Mesquinho, cuja bondade é interpretada como imbecilidade ou ingenuidade. Mas o que me interessa mesmo realçar para a reflexão que aqui proponho é o facto dessa invocada beleza salvífica surgir ligada ao facto de Mesquinho estar alegadamente apaixonado e de ser uma personagem que encarna fundamentalmente a bondade, sendo inclusive identificada com Cristo. Nesse sentido, a beleza de que se diz ser salvífica em Dostoiévski não é apenas ou exatamente um dado atributo estético, pressupõe também uma predisposição de abertura ao outro, uma empatia, uma compaixão. Susan Sontag dirá com razão que essa beleza significa uma gramática e uma ética da visão,
o que afinal mais não faz que nos remeter para a estreita e fundacional ligação entre belo e bom na Antiguidade Clássica. Dizia Platão que tudo aquilo que é bom é sem dúvida belo. E também a força do bem refugiou-se na natureza do belo. São Paulo, na sua Epístola aos Coríntios, associa a beleza à verdade, tal como fará também Emily Dickinson no seu poema Beauty and Truth. David Hume lembrava no século XVIII que a beleza não é uma qualidade das próprias coisas, existe apenas na mente de quem as contempla e cada mente concebe uma beleza diferente. A ideia e os padrões de beleza variam muito no tempo e no espaço, mas a beleza salvífica não é uma beleza empacotada e mercantilizada que faz do espectador um mero consumidor. No caso em análise, fotografias clichê de espaços, pessoas ou animais, segundo modelos e efeitos pré-formatados. Tampouco a beleza que hipnotiza ou paralisa ao ponto de se tornar, por assim dizer, opaca, passando a ser um efeito de máscara que não revela, não transforma nada nem ninguém, não passa para além da crosta do mundo. Nunca nenhuma forma de beleza salvou o mundo da guerra, da fome, da injustiça ou da morte, dizem alguns, e outros logo acrescentam, com indisfarçável frustração ou cinismo, que o culto da beleza da arte e as práticas das maiores atrocidades chegam a coexistir na mesma pessoa ou numa mesma coletividade. Ora, não se estará aí a partir do pressuposto errado de que a beleza, qualquer que seja a forma de que se reveste, significa uma determinada qualidade estética do objeto, quando na realidade ela resulta também de uma determinada relação no tempo, pela qual o sujeito se deixa afetar por essa alteridade, isto é, se deixa inquietar ou perturbar pela verdade, leia-se pelo sentido de justeza do mundo que a beleza encerra em si como energia transformadora? Conseguinte, para que a beleza, leia-se, as qualidades estéticas da fotografia, como de qualquer outra expressão de arte, possam ser, porventura, salvíficas, leia-se, transformadoras, ela não pode ser resultado apenas dessas qualidades. Essa beleza não pode ser resultado apenas dessas qualidades, por muito que elas radiquem num determinado olhar cuidador do mundo que o revela como outro. Nenhuma beleza é diretamente reparadora do mundo, mas exige ser recebida não como um mero artificialismo, como um adorno convencional, mais ou menos bonito ou agradável, mas como uma interpelação vital, observada, acolhida por um corpo e mente, dispostos a interiorizar essa forma de alteridade e a deixar-se por ela transformar de algum modo. Em suma, enquanto há imagens fotográficas que se limitam a repetir formas estereotipadas ou convencionais da beleza, outras há que conseguem transmitir a sua experiência do mundo como uma revelação, nelas existindo à partida maiores probabilidades de levar o espectador a descentrar-se também de si e a atentar naquilo para que a fotografia aponta, sem necessariamente mostrar. Pensei nestes flashes como incidências várias e breves sobre a questão geral colocada em cima da mesa. E agora volto ao autor de A Sociedade do Cansaço, quando ele sustenta que, e cito, a perda da capacidade contemplativa é corresponsável pela histeria e nervosismo da sociedade ativa moderna. Não exatamente para defender a fotografia como uma terapia, pelas reservas que já apontei no início, desse aproveitamento de qualquer arte como uma terapia, mas para sublinhar a dimensão potencialmente libertadora e emancipatória da fotografia enquanto prática de revisão, isto é, como forma de uma nova ou outra visão do mundo. E para lembrar o quanto a fotografia é uma prática essencial da vida, talvez nada seja mais eficaz do que imaginarmos um mundo sem imagem fotográfica,
que é o que faz Joanna Zielinska, autora de A Fotografia Depois do Humano, quando evoca o romance de ficção científica Time and Light, de William Bornfield. Não é, contudo, com essa distopia que quero terminar. Proponho antes o visionamento de um pequeno álbum de 24 fotografias. Não é nenhum panteão da fotografia, nem nenhum top pessoal. É apenas outra forma de dizer o pensamento como visto, e será também aquilo que cada um e cada uma vir e pensar com elas e depois delas.
E pronto, Pedro, o que aqui deixo não chega certamente para salvar o mundo, mas foi aquilo que consegui fazer com o alicate que me apresentaste, ou com que me apresentaste, e felizmente calhou-me uma ferramenta muito versátil. Juntei-o a outros alicates e serviram para delimitar o objeto, cortar o fluxo luminoso, paralisá-lo e depois contorcê-lo, ajeitando e reparando uma pequenina parcela do mundo. É isto. Ana Paula, muito obrigado. Eu nem sei por onde comece. Bom, primeiro, obrigado pelos muitos flashes verbais, seguidos a seguir, vários flashes fotográficos, visuais e luminosos, e com esta prendinha extra no fim de vários alicates respondendo àquele cartaz. Enfim, calha eu já ter dito num outro seminário, talvez te lembres que a distribuição destas ferramentas pelos vários palestrantes foi bastante ocasional, isto é, a certa altura calhou a ver a fotografia 1, a 2, a 3 e a 4 e calhou de seres a quarta pessoa a falar no meio deste improviso de calendário e de repente bate tudo certo. Ao fim e ao cabo, acho que é a conclusão que podemos tirar. Sim, eu fiquei contente que me tivesse calhado o alicate. Foi um acaso bom. Acho que me deu maior versatilidade, porque de facto, não sendo eu uma grande, uma pessoa que faz muita bricolagem, quando comecei a pensar alicate, há muito tipo de alicates, nem imaginava a quantidade de tipos de alicates que há, que existem, e portanto gostei de me ver associada à versatilidade. Curioso, sabes de certeza mais do que eu sobre alicates? Agora já saberei mais um bocadinho. Ai, de certeza absoluta, e bate muito certo, porque de alguma maneira o caráter híbrido do alicate, que serve para apertar e dobrar e torcer e eventualmente cortar, portanto, esta pluralidade de ferramentas que o alicate é, acho que tem a ver com aquilo que fizeste também. Então, se me permites a paráfrase ou a descrição, tu apresentaste um objeto em primeiro lugar, falaste em primeiro lugar da unidade da fotografia, mas depois desafiaste o tempo todo essa unidade, porque as tuas frases eram todas por um lado e, passado um bocadinho, por outro. A fotografia é, mas a fotografia é também. A fotografia é isto e, contudo, é o contrário disto. E o próprio Sebastião Salgado é elogiável e criticável ao mesmo tempo. E, de repente, há também um momento muito bonito e muito frutífero de todo o teu seminário, em que já não é apenas um, já não é apenas dois, começa a haver uma hesitação entre os dois lados. Quer dizer, começas a falar da beleza salvífica ou não, e agora eu poderia praticamente citar-te, dar a ver a ambiguidade, dizes, ou revelar a realidade que vacila, apontei aqui, a realidade enquanto vacilação, nem isto, nem aquilo, a fotografia como lugar em que duvidamos das certezas e antissertezas. Mas isto repara que essa vacilação, primeiro a necessidade de mostrar sempre vários ângulos, vem-me exatamente, ou vem-nos, também fazes parte desta família comparatista, digamos assim, vem-nos exatamente de sentirmos a necessidade de ver sempre um objeto por diferentes ângulos, mesmo se depois por circunstâncias várias acabamos por privilegiar algum desses ângulos, não é? Mas gosto sempre de ver a floresta e não só uma árvore.
E, portanto, isso por um lado. E, por outro lado, essa instabilidade que tu detectaste no modo como eu fui apresentando, também vai de encontro, pretende rebater um bocado a ideia da fotografia como qualquer coisa fixa, que acaba, que começa e acaba no ato fotográfico. E não é. Não é. A imagem fotográfica não começa nem acaba naquele clique que damos no botão. Não começar nem acabar tem tudo a ver com esta sequência de seminários que já vem de trás, justamente. Acho que a gramática continua. Ana Paula, eu estou cheio de perguntas, como tu podes imaginar, e vontade de debater, mas vou dar a palavra também aos nossos ouvintes e espectadores. Temos já um comentário do Amadeu Liberto Fraga, que pergunta: se a história for ficção contada pelos que vencem, uma imposição de uma visão, podemos então pensar na fotografia como reparadora dessa opção única, ao proporcionar não de cada vez o fim do mundo, mas de cada vez mundo em imanência, mesmo quando lida com a morte, o fim, isto é, dando ao observador vários mundos de cada vez? E a mercantilização corrompe essa imanência ou observador, ou ambos? Pois, quanto a... São várias perguntas num comentário, mas eu agradeço, de facto, o rapto para lhes responder. Quanto ao facto de a fotografia poder... lá está, mais uma vez, a fotografia tanto pode corroborar ou acentuar a visão dos vencedores, uma imagem da história e só a perspectiva dos vencedores, como justamente pode ser aproveitada para dar luz, de focar franjas que a história não foi registando. E, portanto, ela pode funcionar sempre para os dois lados. Depende o que é que se fotografa, depende depois como é promovida essa fotografia, como ela é dada a conhecer. Portanto, pode funcionar para os dois casos. Agora, relativamente à mercantilização, bom, esse eu diria que é o grande cancro, por assim dizer, todas as formas de arte, não é? Porque quando elas começam a ser dominadas por valores de mercado, elas começam de uma maneira ou de outra, quer do lado do artista, quer do lado daqueles que observam, ou daqueles que adquirem, ou daqueles que elogiam, que criticam, ela começa logo a ser contornada, ela começa a ser direcionada para valores que são os valores do poder e do dinheiro. E aí acho que a única resistência, ou enfim, a única hipótese que nós temos é de ir criando ou permitindo que outras formas de fotografia ou outras formas de arte possam persistir independentemente dos valores do mercado. Quer dizer, daquilo que é valorizado pelo mercado. Não consigo dizer mais nada sobre isso, a não ser que reconheço que de facto há um valor, eu acho que todos nós reconhecemos que há um valor potencial, há uma vertente potencialmente perversa na mercantilização que é terrível, que ela infiltra-se, por isso é que utilizei essa imagem do cancro como aquele que cria as metástases, não é?
A este propósito, ocorre-me que hoje em dia, particularmente, é muito barato fotografar. Quer dizer, fazer um filme é complicado. Bom, hoje em dia também não é tão caro como em Não, tempos, acho sim. eu. Já podes fazer com o telemóvel, com o movido, podes fazer. Quer dizer, a fotografia democratizou-se bastante. Se é que ela não foi sempre um tanto democrática e plural e permitindo pontos de vista alternativos com grande facilidade, desde o século XIX, creio eu. E o valor, e não há mal nenhum a partir que ela seja democrática, não é? Não, Que seja, pois, não é? O facto de um número alargado de pessoas poder fotografar, isso é bom. Agora, depende. Claro que nós podemos fazer fotografia, cada um pode fazer as fotografias que faz no dia a dia, nas situações familiares ou outras. Agora, a maior parte das vezes essas fotografias não servem para nada, a não ser para aquela satisfação imediata, aquela satisfação pessoal ou do grupo, até para um certo acentuar narcisista que atualmente existe e que se traduz, por exemplo, nesse outro cancro que são as selfies, que é em que as pessoas se valorizam, por exemplo, se são capazes de se fotografar à frente de um quadro, de uma pintura. Portanto, uma coisa incrível, são coisas incríveis, mas que são, como eu dizia, fruto dessa compulsão da sociedade, da cultura de massas, que potencializa aquela ideia de que não existimos se não houver uma imagem fotográfica que o testemunha. Ou visto, logo existe. Exatamente. Temos uma intervenção da Jéssica, eu suponho que será a Jéssica de Chiara, se estou a adivinhar bem, que diz: estava a pensar como se tem falado em salvação do mundo, mas no fundo, e a fotografia acaba por nos elucidar sobre isso, da não existência de um mundo, mas de vários mundos. Sim. É sempre uma unidade sempre plural, sempre, quer dizer, há termos que continuamos a utilizar no singular, mas são os universais, mas obviamente que esses universais são constituídos depois, no seu interior, são constituídos por uma enorme diversidade. E, portanto, quando podemos pensar, acho eu, até que ponto é que a fotografia ajuda a reparar, se não a salvar, esses mundos, por exemplo, mundos do esquecimento, mundos da marginalização, Pode, e nesse sentido ela contribui para a afirmação exatamente dessa diversidade. Não é? Embora também tentei procurar chamar a atenção para isso, que acho limitativo que nós associemos, digamos, os valores que eu reconheço na fotografia de revelação, os associamos apenas ao caráter inicial da fotografia. É verdade, ela ajuda-nos a ver parcelas da realidade, por exemplo, que nós nunca tínhamos visto, ou que normalmente não vemos no nosso cotidiano. Mas essa é só uma dimensão da fotografia. E de resto,
essa dimensão da fotografia às vezes pode ser até falsamente reparadora, porque ela pode nos dar uma certa segurança, dizer, eu já vi isso, eu conheço, e aquela fotografia, mas depois o nosso conhecimento queda-se e a nossa interpelação queda-se nesse comprazimento de quem viu os recortes visíveis da realidade. E daí eu falar da necessidade da fotografia, ou da necessidade, ou da possibilidade. Não quer dizer que toda a fotografia tenha que ser isso, mas da possibilidade, da virtualidade, da fotografia dar a ver o não visto, o ainda não visto, o invisível. Lá está, tem a ver com esse não fechamento que ainda há. Exatamente, que acho que é, aliás, acho que é essa a grande qualidade da arte, de qualquer forma, de qualquer expressão artística, não é? Ana Paula, embora já estejamos um pouco adiantados no tempo, a comparar com o modelo que temos seguido... Desculpa, eu tinha, apesar de serem flashes, eu, à medida que eu estava... A verdade é que o termo flash apontaria para coisas muito mais breves, e mesmo assim eu cortei, tentei agora cortar, mas de facto, à medida que estava a pensar e a escrever, eu sentia que não podia parar o raciocínio sob pena exatamente de cometer essa perversidade de estagnar o sentido num ponto, ou o raciocínio num ponto em que eu não tinha desenvolvido outras possibilidades, outros ângulos. O sentido exige o seu tempo, isso nós sabemos muito, muito bem, sentimos na pele. Mas ia só colocar-te esta perguntinha que tenho desde o início. Usaste muito o verbo reparar. Não me apareceu, tanto quanto me lembro, nos seminários 1, 2 e 3 desta série. Portanto, novidade, para lá do verbo salvar, surgiu o verbo reparar. A minha pergunta é muito simples. Para ti, qual é a diferença? Por que é que usaste o verbo reparar? Será que foi uma influência do alicate? Também foi uma influência do alicate, exatamente por causa do tal a obra do Alexandre Geffen, que se intitula La littérature et la réparation du monde. E eu achei interessante que tu provavelmente não conheces não conhecias esse ensaio, mas que lá estão dois ensaístas, dois especialistas da literatura, quase ao mesmo tempo. Isto é um ensaio que saiu em 2017, se não me engano, e portanto é uma coisa relativamente recente. E eu achei curioso, foi uma das coisas que começou por me fazer pensar, porque tu tinhas ido para o termo salvação e ele tinha ido para o termo reparação. E, portanto, tentei andar com os dois termos. Talvez por uma questão de uma certa modéstia, tentei evitar a palavra salvação, mas não podia. Eu acho que desde o início, se o disseres, eu acho quase que estás a negá-lo. Diz lá se tu, desde o início, quando pensaste na salvação do mundo, não pensaste em Dostoiévski e a beleza salvará o mundo. Diz lá, admite. Admito, com todo o gosto, dou o braço com alegria. Quer dizer, entre outras ideias, obviamente, mas claro que para nós que trabalhamos com a literatura é uma referência que nos aparece logo, a beleza salvará o mundo. E então fui obrigada, obviamente, a pensar o que é isso, a beleza pode salvar o mundo, mas quando dizemos que a beleza salva ou não salva o mundo, o que é que nós estamos a dizer? E portanto
pronto, tentei também equacionar essa questão, até porque muitas vezes quando se pensa também na fotografia, e eu falei de um tipo de fotografia que normalmente não se aplica o adjetivo bonita ou linda, a fotografia documental, estou a falar, mas depois do resto da fotografia como arte, muitas vezes surge aquela ideia, é bonito, é lindo, é espetacular. Eu, aliás, fico sempre um bocadinho congelada. Quando eu gosto, obviamente, como todos nós, eu gosto de um certo tipo de fotografia e acho-a bela, mas tenho sempre pensado, mas o que é que eu estou a achar belo nisto? É uma mera apreciação a partir de algumas convenções, algumas ideias mais ou menos estereotipadas do que é bonito atualmente aqui na Europa, ou esse belo pode estar ali para qualquer outra coisa. E essa outra coisa que é linda, digo eu. Estou e bem acompanhada. Exatamente, eu sei. Sem dúvida. Bom, já sou interpelado, claro que Dostoiévski andou por aqui e já agora também aquela outra página de Dostoiévski, não sei já dizer de qual livro, em que alguém pergunta a alguém se pudesses criar o paraíso na Terra, mas isso custasse uma lágrima, uma só lágrima de uma criança, poderias exigir esse paraíso e criar esse paraíso? E a outra personagem fica paralisada porque sabe que nem a maior utopia podia ser reparada ou salva através de uma única lágrima. Mas nós temos aí uma conversa, Ana Paula. Temos aí um projeto que havemos de levar a cabo. Com certeza, estamos combinados. Acho que temos uma última pergunta, além de várias mensagens simpáticas de várias pessoas, mas a Elizabeth Marques pergunta: trata-se de problematizar a estetização da política / politização da arte e de defender uma arte emancipada e emancipadora que abra caminho a uma nova percepção estética? Será justo sintetizar assim? É completamente, Elizabeth. Na minha perspectiva, sim, completamente. Acho que esse é um grande desafio. E é um desafio que de facto nos compromete a todos no sentido enquanto espectadores, enquanto aquilo que vemos, aquilo que alguns de nós vão fazendo em algumas áreas artísticas. Mas penso que esse é o grande desafio, e que é um desafio sempre muito lá está, eu utilizei a argumento o termo calibração, de nós sabermos que eu pelo menos subscrevo essa posição, ela não é subscrita por todos. A estética, a arte não é um bem absoluto, não é qualquer coisa fechada sobre si mesma, ou não deverá ser, mas qualquer abertura tem que ser sempre muito bem ponderada, quer por parte dos autores, quer por parte dos receptores, sob pena de se desviar para qualquer outra coisa. Mas isto é exatamente um exercício, é um exercício permanente de emancipação crítica, no sentido de alerta, de vigilância. Acho que é uma tensão tal como também não acredito
por muito, enfim, que às vezes os sinais nos apareçam cada vez mais, de forma muito mais aflitiva, os sinais de fim de catástrofe, acredito sempre que esses sinais de catástrofe vão sendo reequilibrados com sinais também de vida, de renovação. E por isso é que eu falei também naquela arquitetura móvel do próprio Apocalipse, dele não ser lido como qualquer coisa que anuncia o fim dos tempos, mas uma tensão permanente entre forças vitais e forças mortíferas, digamos assim. Vamos realmente ficar com esta ideia de uma tensão equilibrada ou um desequilíbrio tenso, porque é o que define a imagem e é o que define as nossas palavras e o nosso pensamento. Parece-me que a própria literatura não diz outra coisa senão este difícil e exigente equilíbrio entre os contrários, penso eu. Deixa-me dizer que, tu foste dizendo, eu não vejo, quer dizer, não vejo as pessoas, os comentários, quero só agradecer, tu nomeaste, e eu agradeço naturalmente a quem interpelou, e outros que eventualmente não tenham interpelado, mas naturalmente, e para ser consentânea com aquilo que procurei expor aqui, algumas reflexões, sinto que elas, tenho perfeita consciência que elas só fazem sentido para outros também as trabalharem e as continuarem. E, portanto, por isso mesmo é que eu fico grata por poderem pegar nelas e fazerem o que entenderem. Sem dúvida, é uma vantagem de estarmos todos em comunidade e em diálogo, nem que seja neste caso através de ecrãs, mas tudo bom. Ana Paula, eu vou agradecer-te muitíssimo este seminário, foi muito, muito bom poder ouvir-te falar de novo de literatura e imagem e fotografia e de repente questões que são políticas e éticas e filosóficas, etc. Acho que temos aqui muito que trabalhar e trabalhar em rede, em conjunto, sem dúvida. Parece-me que estamos inteiramente de acordo. Muito obrigado, portanto. Obrigada, Pedro, por esta série, pela anterior. Já agora falo também como membro do Instituto de Literatura Comparada, não é? E estamos todos gratos por teres criado este espaço de reflexão e de partilha. Ele não foi pensado para ser assim com as gaiolas, mas pronto, olhem, enquanto não pudermos libertar-nos das gaiolas, vamos fazendo deste modo. Oxalá um dia destes consigamos dar a volta, claro que sim. Olha, e umas boas festas dentro do possível para todos, um bom Natal. Igualmente. E a gente vê-se por aí. Vamos continuar porque há muito que fazer, evidentemente, pela frente. Eu vou agradecer também, agora um bocadinho em jeito de fecho, queria agradecer também às participantes anteriores dos outros seminários. Foi muito bom podermos recomeçar a pensar estas questões, depois do fim, a questão da salvação ou reparação também, com certeza. Queria agradecer a todos aqueles que foram assistindo e alguns com grande regularidade, com um efeito de continuidade extraordinário. Na verdade, houve várias pessoas que se foram manifestando e, de repente, eu nem sequer pude dizer os nomes, mas pelo menos Marta Maria, Dinameira Rios, Alexandra Ferreira, Patrícia Brásia, Françoise Baclene, Jacqueline Piezaro, Daniel Teixeira, Dulce Soares,
a brincar, a comunidade realmente é grande e este efeito de uma familiaridade que se cria, mesmo à distância, mesmo por Zoom, etc., ou YouTube, é sempre muito, muito boa. Eu vou também despedir-me com dois reparos muito rápidos e algo técnicos. Primeiro, como já tem acontecido, estas sessões acabarão no YouTube, isto é, serão depois disponibilizadas já em diferido no YouTube. Neste momento falta esta e a anterior, mas muito em breve parece-me que tudo estará disponível para quem não pôde assistir em direto, portanto continuaremos sempre por aqui e tenho também o gosto de dizer que, à partida, estes seminários da salvação são evidentemente para continuar. É claro que não é no tão improvisado e traiçoeiro como foi 2020. Bom, tivemos de esperar por este finzinho, o mês de dezembro, para já no extremo salvar, resgatar os seminários. Mas pronto, ainda fomos a tempo. Para o ano, não sei de todo se será preciso ou útil reinventar um bocadinho o modelo. Em tempos, os seminários eram espalhados pelo ano fora. Desta vez foram espalhados apenas por cerca de um mês. Para o ano, não sei de todo se serão à distância, presenciais, todos juntos, todos separados, quantas pessoas e falando do quê. Bom, quanto a esta última incógnita, acho que vou ficar com ela até ao próximo dia, porque eu nunca sei de todo de que é que se vai falar da próxima vez. Então, muito obrigado a todos e a todas e também ao Instituto de Literatura Comparada, evidentemente, incluindo a Lourdes e a Ana, que estão a ajudar na parte técnica. Muito obrigado a todos os que estão a pensar e ler e debater e questionar e acho que ficamos com o trabalho todo pela frente, mas cá estaremos. Vamos a isso. Obrigado.